E aí, Vistorias Brasil, mais um vídeo? Vamos lá? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a classificação de preço de vistoria. Por que devemos fazer e como devemos fazer? Alguns de vocês já classificam entre carro, moto e caminhão. Outros classificam por valor econômico. Exemplo, carro de 50 mil, carro de 100 mil reais tem um preço de vistoria diferente. Outros classificam de acordo com o cliente, independente do tipo de veículo. Outros fazem uma mescla, tipo de veículo com tipo de cliente. Essa de falar que todo cliente é igual, isso não existe. O cliente que fatura 10 mil reais com você, ele é diferente do cliente que fatura 100 reais por mês com você. É claro que o cliente de 10 mil você vai dar muito mais atenção. Então eles não são iguais. Você vai tratar todos com educação, tentar prestar o melhor serviço, mas sua atenção sempre estará voltada para o cliente maior. Isso você dizendo que não ou dizendo que sim. Isso acontece e tem que acontecer. Tem que acontecer. Seus clientes maiores, obviamente, são mais importantes do que os menores. Seguindo. Uma vez que eu devo classificar, e eu já sei que alguns de vocês já fazem isso, outros não, vamos pegar o exemplo das seguradoras. Eles classificam o seu valor de acordo com um dos itens, né? O valor econômico do carro. Um Gol tem um preço diferente do seguro de uma Ferrari. São preços completamente diferentes. E uma das razões é o valor econômico do item. Então, se você também está segurando isso, por que não classificar? Por que não ter um preço diferente para carros prêmios? Isso te ajuda também a sair um pouco da média. Uma vez você pode tentar fazer a média, porque eu vou colocar todo tipo de carro aqui para assumir esse tipo de risco, e você pode falar, não, aqui eu assumo um risco menor, o preço pode ser menor. E aí você pode tarifar isso. E como controlar? Você faz uma planilha, coloca numa planilha e utiliza isso para cada cliente. Ou você pode usar a nossa ferramenta. Eu não gosto muito de falar nossa ferramenta, porque isso não é o intuito do vídeo. Mas a nossa ferramenta você já faz isso de maneira automática. Mas use um software, vamos falar diferente. Use um software para fazer isso, sendo nosso, sendo de um concorrente, mas classifique. Lembre-se que uma coisa importante do seu preço é o tempo de execução. E não só de execução do laudo. Uma coisa muito importante é o tempo de entrega desse laudo. E a entrega você tem digitação, precificação, classificação, a vistoria em si, o tempo do café com o cara, o tempo que você bate um papo, tudo isso você tem que colocar. São tempos e eles são comidos durante a vistoria. E se eles são gastos durante a vistoria, você precisa colocar. Ok? Seguindo. Classificou seu preço por tipo de cliente e tipo de veículo. Como eu vou classificar? Se você não tem nenhum tipo de classificação, começa pelo básico. Vamos classificar só entre carro, moto e caminhão, se é que vocês fazem vistoria para todos esses tipos de veículos. Depois, pegou a essência da coisa, começa a evoluir, começa a separar, segmentar mais. Moto de 5 mil reais é uma coisa, moto de 40 mil é outra. Carro de 30 mil é uma coisa, carro de 100 mil é outra. E classifica. Você tendo uma ferramenta útil, você consegue fazer isso direto na ferramenta. Quando você imputa o dado lá, a ferramenta já vai trabalhar para você. Ela vai economizar todo esse tempo de operação. Então eu não preciso ver que tipo de carro, como que é esse carro tá. Já classifico ele e já falo, olha, vou classificar que é carro, então eu cobro nessa faixa de preço. E aí essa faixa de preço você pode atrelar diretamente a um cliente. Por exemplo, tem uma concessionária que vai realizar 200 laudos comigo. Essa concessionária tem um preço diferenciado. Ela é diferente do cara que vai fazer 15 laudos comigo. Ela tem uma volumetria maior. Então, vou classificar o preço direto para aquele cara. Quando o seu operador for lá, os preços que vão aparecer vão ser somente para aquele tipo de operação, para aquele cliente, sempre específico. Isso te dá margem até para terceirizar a operação. Tem um vistoriador de sua confiança que é terceirizado, ele vai lá, ele só precisa fazer, ele não precisa classificar o preço, porque a ferramenta vai fazer isso por ele. Entende? Então vamos sempre levar em conta, na hora de classificar, risco e tempo de execução. Isso forma o seu preço. Uma vez você conseguindo fazer isso, cria o range para cada cliente. Criou esse range, a ferramenta faz o restante e o seu operador seleciona somente o preço que está definido para aquele cliente, para aquele tipo de serviço. Porque pensa comigo, se eu estou assumindo um risco maior, eu tenho que ganhar por isso. Eu preciso. Se eu assumir o risco, e quando a gente fala em risco, você tem muita coisa atribuída, inclusive informação. E não pense em você, olha, se eu tiver um problema com a informação, o problema é da empresa de informação. Você tem N fatores.
Tem coisas que não são do seu controle. Exemplo, você não sabe o que a empresa de informação está fazendo de verdade. Você não sabe se ela utiliza sempre a mesma informação, se ela usa um banco estático ou se ela sempre busca online. Isso não tem como você saber. Não importa o que o vendedor está te falando, você não tem como saber na operação em si. E longe de mim estar tentando fazer algum tipo de propaganda. Eu estou falando que isso acontece no mercado e você tem que analisar, porque tem que entrar no seu fator de risco essa operação. Isso precisa entrar. Porque é o seu nome que vai estar tendo problemas com o seu cliente, não da empresa de informação. E você é corresponsável, uma vez que você entregou para esse cliente e falou, olha, eu tenho garantia sobre esse laudo, a informação passa a estar embutida. Então a sua responsabilidade ela vai ser cooperada tanto na parte de informação quanto na parte do laudo. Entendendo isso, você precisa analisar o tamanho desse risco para precificar. Então, vou colocar num preço diferente para cada veículo, porque assumo um risco maior. E uma vez fazendo isso, você também vai ter valores mais baratos para um veículo de 30 mil, por exemplo. Um laudo que custa R$250 para um veículo de 30 mil, uns vão achar justo, outros não, mas e se você cobrar 120? Porque na média isso faz sentido. O tempo e o risco, esses dois fatores na precificação daquele laudo, ele vai ser condizente. Sua exposição ao risco é menor. Então a gente está falando de um modelo já testado com empresas de seguro que pode ser aplicado em nosso conceito. Empresas de seguro dá muito certo, são extremamente rentáveis. Nosso negócio também pode ser extremamente rentável, desde que consigamos agir com inteligência. Então vamos pensar no passo a passo. Se tem dúvida em como fazer essa gestão, a gente consegue te ajudar. Se não tem dúvida, se quer utilizar uma planilha, se quer utilizar outro software, fique à vontade. O importante é que seja feito para que esse segmento seja cada vez mais forte e os preços sejam cada vez mais realistas. Que a gente não tenha aí na rua brigas de preço para baixo, para a gente dificultar o trabalho do concorrente e tomar prejuízo. Isso a gente não está dificultando o trabalho dele, ele está precificado certo. Porque não adianta a gente entrar numa briga de preço aqui nesse segmento. Isso eu acredito não é o intuito de ninguém. Uma briga de preço só vai beneficiar a ponta. O nosso cliente vai ser extremamente beneficiado por isso. Então vamos ter cuidado e saber aplicar cada preço. A gente já está no Mar Vermelho, a gente já tem muitas pessoas, a gente já tem muitas empresas fazendo esse tipo de serviço. Eu acho que não precisa que ninguém piore ainda mais. Então, cuide com o preço, tenha rentabilidade e faça isso todos. Se todos fizermos, não vai ser isso que vai diferenciar. Se diferencie não pelo preço, se diferencie pela qualidade do produto, pela qualidade do serviço que você vai prestar, alguns diferenciais, tipo de análise, tipo de laudo. E classificar, de acordo com o tipo de veículo, talvez já seja uma própria diferenciação. Uma concessionária que faz mais veículo popular do que premium, talvez ele se interesse por esse modelo de negócio. Vai lá, consulte, faça sua pesquisa. A mensagem de hoje é essa, pessoal. Vamos lá? Pro alto e avante!